Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise de questões do BiblioThings Tube, o canal oficial do blog BiblioThings. Aqui quem fala é o Wesley Leite e hoje eu irei dar continuidade à análise de questões que caíram no nosso ano de 2015. Né? Apesar de serem questões só de 2015, hoje eu vou restringir as nossas questões a questões sobre normas técnicas da ABNT. Né? Eu vou falar mais especificamente sobre as normas 6023, que é de referências bibliográficas, a norma 6028 de resumos, a 14724 de trabalhos acadêmicos e a norma 10.520 de citações em documentos. Eu escolhi falar somente sobre essas normas porque são as normas principais, né, da ABNT que caem nas provas de bibliotecário, e também porque quando o examinador perguntava sobre alguma outra norma que não fosse essa, as perguntas eram simples, eram tipo assim, sobre o que fala essa norma. Então, são questões muito simples, né, que uma simples lida no objetivo da norma, com uma simples lida no objetivo da norma, o candidato seria capaz de responder. Aí eu tentei pegar questões um pouco mais difíceis, né? Ou então que a gente faça um melhor aproveitamento dos estudos. Eu espero que vocês gostem da análise de hoje. Ela foi fruto de uma sugestão do YouTube, né? Em um dos nossos vídeos. Continuem mandando sugestões, continuem mandando aí temas, né, para a gente analisar. Mandem sugestões pelo Twitter, pelo nosso Facebook, pelo blog ou aqui mesmo pelo YouTube, que na medida do possível nós sempre tentaremos é, fazer as análises de acordo com as sugestões de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam a análise e vamos às questões. Vamos ver aqui essa questão que caiu no ano de 2015. Feita pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e foi a prova do Tribunal de Contas do município de São Paulo. A questão diz, bom, eu vou ler a questão e aí a gente vai julgar cada alternativa, né, para achar a correta. A questão diz assim: na ordenação de uma lista de referências, de acordo com a NBR 6023 da ABNT, né, letra a sequência deve ser alfabética, pela primeira palavra do sobrenome do autor ou pela primeira palavra relevante do título, se não houver autor. E, para entradas iguais, a sequência deve ser cronológica, pela data de publicação. Pessoal, essa letra A ela está errada, né? Ela está errada porque essa expressão aqui do começo da alternativa, que ele fala que a sequência deve ser, essa expressão deve ser, ela dá uma ideia de obrigatoriedade. E conforme a NBR 6023, não há obrigatoriedade de as referências bibliográficas serem apresentadas de forma alfabética. Né? Além do modo alfabético, pode ser utilizado também o sistema numérico. E, além disso, quando as entradas forem iguais, não se usa a ordem cronológica para definir a sequência das referências bibliográficas, né? Usa-se a ordem alfabética do título. Por exemplo, quando tem dois documentos, né? E esses documentos eles têm o mesmo sobrenome do autor. Então, a questão diz que se usaria a ordem cronológica, né, para determinar qual vem primeiro. E não é a ordem cronológica. Usa-se dar continuidade e ver qual é a palavra do título do documento. E aí, quem vier primeiro na ordem alfabética fica em primeiro lugar na sequência. Bom, vamos ver a letra B. A entrada para documentos de até 3 autores é indicada pelo último sobrenome de cada um, seguido dos prenomes, sendo o primeiro e o segundo separados entre si por vírgula e o último é precedido pelo sinal de comercial. Pessoal, essa alternativa ela também está errada. Né? O item 8 da NBR 6023
ele fala sobre autoria. E aí ele diz que quando há até 3 autores, separa-se o nome de cada um deles com ponto e vírgula, né? Então, esse símbolo é comercial, ou também chamado de símbolo tironiano, ele não é usado, né? E além dessa regra dos 3 autores, a própria norma 6023, ela fala que quando tem mais de 3 autores, né, ou seja, a partir de 4, é, coloca-se somente o nome e sobrenome do autor que for citado primeiro, ou o que for mais importante, seguido da expressão em latim et al. Então, alternativa B, errada também. Alternativa C. O nome do autor de várias obras referenciadas sucessivamente pode ser substituído nas referências seguintes à primeira e desde que estejam na mesma folha por um traço sublinear, equivalente a 6 espaços seguidos de pontos. Pessoal, essa é a alternativa correta. Ela é uma transcrição do item 9.1.1 da NBR 6023. Além dessa situação ocorrer com várias obras de um mesmo autor, pode também ser aplicada com várias edições de um mesmo título, né? Nesse caso, coloca-se o traço sublinear de 6 espaços tanto no autor quanto no título. Portanto, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos analisar as demais para a gente encontrar o erro das demais, né? Então vamos lá. Letra D. O título de várias edições de um mesmo documento pode ser substituído por um traço sublinear nas referências seguintes à primeira, desde que estejam referidas em folhas sucessivas. Bom, pessoal, eu acabei de explicar isso aqui na letra C, né? Que quando duas obras quando elas tiverem o mesmo título, mas edições diferentes, pode ser usado também esse traço aí sublinear, né? Só que o erro dessa alternativa é dizer que as referências elas devem estar em folhas sucessivas, quando o que diz a NBR é o contrário. Ela diz que essas referências elas devem estar na mesma folha. Por isso, a alternativa D ficou errada. E a alternativa E diz assim: as entradas pelo sobrenome do autor ou pelo título, em toda a sua extensão, devem ser em letras maiúsculas, alinhadas à esquerda, de forma a facilitar a identificação de cada documento. Bom, a alternativa E também está errada. As entradas pelo sobrenome do autor, elas realmente são em letras maiúsculas. Aí quando não há identificação da responsabilidade, né, ou seja, quando não se sabe quem é o autor, a entrada da referência se faz pelo título. Aí, ou seja, aí nesse caso a gente tem uma exceção, né? Não se entra pelo autor e sim pelo título. Só que nesse caso não se usa letras maiúsculas em toda a extensão do título, como disse a alternativa, ou quer dizer, é, em toda a extensão do título, né? Que a letra E, ela afirmou que se usa letras maiúsculas em toda a extensão do título, mas não se faz isso, né? Usa-se letras maiúsculas somente na primeira palavra do título, né? E também tem uma condição para se usar essas letras maiúsculas na primeira palavra do título. Ela não deve ser artigo nem palavra monossílaba. Caso seja qualquer uma dessas duas situações, aí usa-se até a próxima palavra que não seja monossílaba ou que não seja artigo. Vamos agora para mais uma questão desse ano, organizada pela banca Funil. Ela diz assim: segundo a NBR 6028 e a NBR 14724 da ABNT, em um trabalho acadêmico, os resumos na língua vernácula e na língua estrangeira são elementos. Bom, pessoal, aqui ele quer saber que categoria os resumos, tanto o resumo em língua estrangeira
quanto em língua vernácula, eles se localizam, né? Em qual categoria eles pertencem, se são elementos obrigatórios ou não, se são elementos pré-textuais ou não. E aí, ao invés de ler cada alternativa, né, eu já vou falar aqui o que a norma diz, e aí a gente já acha a alternativa correta. Bom, a NBR 6028, ela estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos. E a NBR 14724, ela especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, visando a sua apresentação à instituição. Né? E lá na norma, na NBR 14724, ela diz que os resumos, eles são elementos pré-textuais obrigatórios. Então, a gente já conseguiu extrair aqui duas informações, que os resumos são elementos pré-textuais e são obrigatórios. Então, aqui a gente já pode eliminar aqui a letra C, né, que diz que os resumos são textuais, a letra D, que diz que são elementos opcionais, e a letra E, que diz que são elementos pós-textuais. Então, nós ficamos entre as alternativas A e B. E também, né, continuando a leitura sobre os resumos, o item 5.3.3 da NBR 14724 diz que o título do resumo não deve ter indicativo numérico e deve ser centralizado. Portanto, eliminamos a letra A, né, porque o resumo não tem indicativo numérico, e nossa resposta correta é a letra B. Vamos agora ver uma questão aqui da NBR dos resumos, que é a NBR 6028, também desse ano de 2015. A questão diz assim: a norma ABNT NBR 6028, informação e documentação, resumo, apresentação, determina algumas regras para apresentação de resumos. Analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então vamos ler aqui cada um dos itens. O primeiro item diz assim: o resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. O item 2 diz: o resumo deve ser composto por uma sequência de frases objetivas, afirmativas ou não, podendo ter mais que um parágrafo. O item 3 diz: recomenda-se usar símbolos e contrações, mesmo que não sejam de uso corrente. O próximo item diz: quanto à extensão, os resumos para artigos de periódicos devem ter de 100 a 250 palavras. E, por fim, o último item está escrito assim: deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui e julgar cada item em verdadeiro ou falso. Bom, o primeiro item é verdadeiro, né? Que diz que o resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Esse item ele é a redação do item 3.2 da NBR 6028. Então, item tranquilo, item verdadeiro. O segundo item ele é falso. Ele é falso porque a norma diz o seguinte: o resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso do parágrafo único. Portanto, aqui a questão diz que pode ter mais que um parágrafo, a norma contraria essa afirmativa. Afirmativa falsa. O terceiro item também é falso, né? A norma diz que deve-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, além de fórmulas, equações, diagramas
que não sejam absolutamente necessários. Portanto, também contraria de forma veemente o que disse o item, né? Item 3 é o item falso. Então, por enquanto, a gente já tem aqui a sequência VFF, né? Aqui já dá para a gente já conseguiu ver que a alternativa correta é a letra D. Mas vamos também julgar os outros itens, né? E vamos para a gente avançar, né? Para a gente ver a análise de cada um. O quarto item ele é verdadeiro, né? Porque a norma diz assim, quanto à extensão do resumo, né? Aí a NBR diz que os resumos de trabalhos acadêmicos, eles devem ter de 100 a 500 palavras. Os resumos de artigos de periódicos devem ter de 100 a 250 palavras. E os resumos destinados a indicações breves devem ter de 50 a 100 palavras. Como o item pediu resumos de artigos de periódicos, está de acordo com a norma. Então, item verdadeiro. E o último item diz que deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. É o item também correto, de fácil julgamento, né? E ele é uma transcrição do item 3.3.2 da NBR 6028. Portanto, nossa alternativa correta é a letra D, com a sequência V, F, F, V, V. Vamos para mais uma questão da nossa análise. A questão diz assim: a NBR 10.520 da ABNT sobre citações em documentos estabelece que os dados obtidos por informação verbal são: letra A, seguidos pela expressão informação verbal, entre parênteses, mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé. Letra B, transcritos entre aspas duplas e seguidos pela expressão informação verbal e os dados disponíveis entre colchetes. Letra C, identificados no texto por um sistema de chamada numérico que remete aos dados disponíveis em nota de rodapé. Letra D, redigidos com o indicativo de chamada numérico e consecutivo que remete a uma lista específica no final do trabalho. E letra E, indicados pelo sistema de chamada autor-data, remetendo à lista única e alfabética de referências no final do trabalho. Bom, pessoal, esse aqui também é um item, assim, se você consultar a norma, é o item de fácil resolução. Como a maioria das questões que falam sobre normas da ABNT, a maioria das questões elas limitam-se a transcrever partes da norma, né? Então, o nosso julgamento nesse tipo de questão não é tão difícil, né? Para quem consultou a norma, quem sempre está consultando a norma, é tranquilo de fazer uma questão dessa. Então, assim, sempre consulte a norma, sempre fique estudando, porque são questões que geralmente cobram a literalidade, né? O examinador ele não é muito criativo. Então, né, vamos voltar aqui para a nossa questão, que ele pede aqui que se fale sobre regras, né, de citações em documentos sobre informação verbal, né? E a norma, a NBR 10.520, no seu item 5.5, diz assim: quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, como palestras, debates, comunicações, etc., deve-se indicar, entre parênteses, a expressão informação verbal, mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé. Portanto, é o que disse a letra A. Então, nossa alternativa dessa questão é a letra A. Vamos para mais uma alternativa, né? Mais uma aqui sobre a norma 6023, norma das referências bibliográficas. Então, vamos ler a questão. A instrução dada na norma ABNT NBR 6023 para os documentos que apresentam dois locais para uma só editora é: letra A, transcreva os dois.
Letra B, transcreva apenas o mais conhecido. Letra C, omita ambos. E letra D, transcreva o primeiro ou o mais destacado. Bom, pessoal, né, essa questão também é de simples resolução e o examinador aqui está perguntando quando uma editora ela tiver dois locais para publicação, né? Como a gente deve fazer, o que a gente deve transcrever na referência bibliográfica. A orientação que a NBR 6023 dá no seu item 8.4.2 é a seguinte: quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou o mais destacado. Portanto, nossa alternativa correta é a letra D. Transcreva o primeiro ou o mais destacado. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Analisamos aí mais 5 questões hoje de normas técnicas. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, quem vai dar a análise é o Diego Barros com mais 5 questões. Como eu disse, eu espero que a análise seja útil aos estudos de vocês. Sempre que possível, mandem sugestões, porque aí a gente sempre vai tentar fazer as análises baseadas nas sugestões que vocês mandam. E é isso. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos e bons estudos também. Que vocês sempre estejam avançando aí nos seus estudos. Obrigado pela atenção, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.